Fala, moçitude do povo do Senhor, aqui é o Davi. E pessoal, aqui no nosso roteiro Team de quinta-feira, nós vamos ver alguns detalhes, curiosidades sobre esse livro aqui, O Libertador, que, nossa, tem muitas curiosidades muito interessantes sobre a Bíblia. E lembrando aqui, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Esse livro aqui só dá alguns outros detalhes sobre a história de Jesus. E pessoal, aqui os capítulos que eram para ser lidos seriam o 12 e o 13. E se eu fosse ler esses dois capítulos para vocês, ia ficar bem extenso o vídeo. Então, eu li esses capítulos antes mesmo de começar a semana, os outros vídeos, eu tinha visto a lição de quinta-feira para poder ler. E alguns detalhes desse livro eu já fui falando durante a semana. Hoje a gente vai fazer uma breve, mais brevezinha recapitulação de outras coisas que eu tinha falado anteriormente e acrescentando outras. Então, veja só, eu deixei marcado algumas coisas aqui no marca-texto para eu poder já falar isso aí com vocês. Então, sem muita enrolação, bora lá. Olha, quando Jesus, ele, após o batismo, ele foi ao deserto, o Espírito Santo levou ele para ser tentado, Jesus, ele não convidou a tentação, ele não falou, agora eu vou ali, eu vou falar assim, eu quero que o meu pior inimigo venha aqui para tentar me derrubar, porque eu confio que eu sou filho de Deus. E as promessas de Deus que estão na Bíblia, no caso, o Antigo Testamento que ele tinha, já vou falar uma coisa muito interessante sobre o que eu confio na palavra do Senhor, o que ele disse para mim, e eu tenho certeza que pode vir qualquer um aqui que eu vou esperar. Não, ele não fez isso não. Ele foi para o deserto também para estar em jejum e refletir sobre a sua missão, sobre o seu ministério, porque afinal ele ia passar por muitas coisas difíceis, inclusive. E Satanás também aproveitou aquela oportunidade que ele estava cansado, que ele já estava mais fraco, e tentou convencer ele e ganhar aquela batalha espiritual. Mas veja só, Cristo ele tinha vindo para justamente desmascarar a alegação de Satanás que ele era o dono do mundo. Porque no Éden, ele ofereceu seu engano para Adão e Eva e eles acabaram caindo. Com isso, ele falou que a humanidade decidiu e escolheu ele como líder. Então, Jesus, sendo filho do homem, ele veio para mostrar: nada disso. Ele é para mostrar que, mesmo ele também sendo humano, ele pode vencer a tentação. Porque Satanás ele alegava que a lei de Deus era tão difícil de ser cumprida que era impossível. Então, para provar isso, ele pegou a sua tentação e empurrou em Adão e Eva. Ele ofereceu. E ali, quando eles aceitaram aquilo, eles acabaram desobedecendo a lei de Deus. E aí ele falou: tá vendo? A pessoa não pode tomar suas próprias decisões se não desobedece a lei de Deus. Ele estava alegando isso, então Jesus ele veio, nada disso. E aí ele era um humano. Jesus, Deus estava em forma humana. Logo ele passou por dificuldades que a gente passa. Ele não tinha o seu poder de. Ele tinha seu poder divino, mas ele não usou o seu próprio favor. Porque se ele usasse, ele ia provar o seguinte: não, mas espera aí. Ah, você está usando o seu poder e seu benefício, mas a humanidade não tem isso. E aí, como é que fica? Então ele veio justamente para provar que a alegação de Satanás era falsa. E veja só, não tem aqueles sacrifícios que a humanidade oferecia para mostrar que estavam esperando o Cordeiro de Deus que tiraria seus pecados. Satanás ele corrompeu aquilo. Ele fez com que as pessoas pensassem que Deus era um ser tirano e que aqueles sacrifícios eram para acalmar e aplacar a sua ira. Pois bem, veja só como Satanás ficava trabalhando na mente das pessoas para elas pensarem em coisas diferentes acerca de Deus. Outra coisa, talvez você em casa não enxergue esse conflito entre Cristo e Satanás na sua vida. Só que veja só, as mesmas tentações que Adão, que Eva sofreram, que Jesus passou ali no deserto, são as mesmas que passamos hoje e que às vezes achamos muito mais difíceis de ser cumpridas. E veja só, sabe como é que Jesus ele venceu a tentação? No assim diz o Senhor, na palavra de Deus. Mas, peraí, naquela época, os escritos que Jesus tinha não eram o Novo Testamento, porque o Novo Testamento justamente conta a história dele e outras histórias dos discípulos após ele. Então ele não ia já, tipo, vou conhecer o futuro, eu sei que o futuro é isso, então vou usar o futuro para dizer o que está acontecendo agora. Não. Ele tinha os escritos bíblicos do Antigo Testamento. Então, peraí, se o Antigo Testamento ele usou também o Antigo Testamento como referência, isso prova
que o Antigo Testamento ele está em vigor. Ele não está. Algumas pessoas dizem que ele não, que o Antigo Testamento não está mais em vigor, que já foi abolido, que aí o Novo Testamento agora que é a nossa nova regra de fé. Não, o Antigo Testamento também faz parte de nossa crença. E veja só agora o que algumas coisas bem interessantes aqui na nossa leitura. Veja só, como eu disse antes, Satanás ele afirmava que era impossível o ser humano, qual é o nome? Obedecer a lei de Deus. E Jesus, ele estava tão focado em seu ministério, ele estudou tanto as escrituras que era basicamente impossível de ser vencido pela tentação. Se em um momento ele vacilasse, se ele cambaleasse no sentido de aderir à tentação, se ele fizesse qualquer coisa assim, Satanás seria vencido. A gente pode ver nas tentações que Satanás ele afirmava o seguinte: veja só, Satanás ele estava em forma de anjo de luz. Ele parecia um ser celestial naquela situação. E Jesus, ele estava mais caído, ele estava mais cansado, provavelmente até meio sujo, né? Porque ele passou 40 dias no deserto. Então ele ficou sem comer, ele estava com fome. Provavelmente deve ter ficado com aquela cara mais de cansaço. E aí, Satanás ele tentou inverter os papéis. Ele, como sendo anjo de luz, ele falou assim: olha, um ser poderoso caiu do céu, né? Aí, você aí tá parecendo esse ser que caiu do céu. Então, para provar que você é o filho de Deus, faz aí, transforma essas pedras em pão. Não, você é o filho de Deus, então, ó, tá escrito ali, ó, joga daqui do templo para ver se, que os anjos vão te ajudar, você não é o filho de Deus. Ele colocava essa tentação na mente de Jesus, só que ele não se abalou. Então nós devemos tomar a nossa Bíblia como uma arma. E sempre que Satanás, em nossa vida cotidiana, tentar implicar com que algo ruim seja posto em nossa vida, tipo, digamos que alguma coisa ruim acontece no seu trabalho, na sua escola, ou algum colega te convida a participar de algo que você sabe que é errado, e aí logo na sua mente vem o verso da Bíblia. Tipo, não é. Tipo, não darás falso testemunho, por exemplo, logo vem na sua mente, aí você percebe, não, aquilo ali não é pra mim. Eu não quero desobedecer a lei de Deus. Então, é isso que nós devemos ter hoje como nossa regra, como a nossa arma contra as tentações e contra Satanás. Sabe, quando a gente se apega ao nome de Cristo, mesmo a pessoa mais vacilante, mais fraca, uma pessoa que pode ter uma das piores vidas, pode ter uma vida estável, mesmo essa pessoa mas que é apegada ao nome de Cristo, apegada às Escrituras, Satanás estremece diante dela, porque ele sabe que ao seu lado Jesus está. E aí, Jesus também está do seu lado? Deixe aqui nos comentários. Pessoal, vocês gostaram do vídeo? Deixe aqui o seu like. Esse livro aqui tem muitos outros detalhes que eu queria falar pra vocês. Só que esse vídeo aqui vai beirar 10 minutos. Se eu pegar falando todos os detalhes que eu separei aqui. Imagina se eu lesse o capítulo todo. Então, pessoal, se você tem a oportunidade de. Se você conhece alguém que tem esse livro, se você tem a oportunidade de pegar esse livro emprestado, pegue, leia, veja o quão interessante esse livro é. E pessoal, se inscreve aqui também para você não perder os próximos vídeos. Amanhã a gente vai encerrar esse assunto que tá muito bom. Então não perca o vídeo de amanhã. E sábado a gente vai iniciar um novo assunto, uma nova história. E. Ah, não, quer saber? Amanhã eu vou dar um spoilerzinho pra vocês não perderem o vídeo. É isso, pessoal. Vejo vocês amanhã. Tchau!